não sou eu, tá? Ah, não tirou ninguém, olha que gracinha. Então, vamos lá. Hoje, dia 8/3, histologia e embriologia, noturno. Então, a partir de semana que vem, possivelmente todo mundo já deve estar aí na plataforma. Caso não esteja, eu continuo mandando o link. Atividade, está aberto o link. No final da aula eu explico que atividade que é. Quem não tem acesso, posta na outra semana, ok? Não tem que preocupar. Mas, Ei, professor, faça hoje. Diga. parabéns pelo seu dia, né? Esse é o Dia Internacional da Mulher, não só você, como as meninas também. Adoro esses meninos românticos, carinhosos. Obrigada, gente. Beijo, amores, para todas as mulheres guerreiras aí. E hoje nós vamos aprender sistema reprodutor feminino. Vocês aprendem esses negócios direito. Combinado? Bora lá? Bora lá, professor. Esse aqui foi o slide da aula passada. Ah, só uma coisa, só para vocês lembrarem. Quando eu tô com o slide, eu não consigo olhar o chat. Ok? Então, se você quiser falar alguma coisa, você pergunta. A gente podia fazer um combinado. Prestem atenção. Por exemplo, enquanto eu estiver ensinando, vai surgir 1 milhão de dúvidas para vocês. Vamos fazer um combinado assim. Hoje a gente vai falar sobre sistema reprodutor. Aí você vai querer saber como que os gêmeos são formados. Vai ter daqui 2 aulas sobre gêmeos. Aí eu vou falar para vocês assim, espera um pouquinho que eu te explico daqui 2 aulas. Por que isso? Porque se eu te ensinar sobre gêmeos hoje, você fica meio doido. Tá? Porque o que vai acontecer? Você vai começar a confundir a matéria. Hoje é só sistema reprodutor feminino. Então, quando vocês me perguntarem algo que não tem a ver com a matéria de hoje, eu vou falar para vocês assim, espera um pouquinho que a gente vai chegar nessa matéria. Ou, se tiver a ver, eu vou falando tudo para vocês. Porque essa matéria ela é muito interessante, então vai surgir muita coisa. Mas é para vocês perguntarem, tá? Porque quem sabe não tem a ver. Combinado? E aí a gente abre para pergunta. Quando eu falar, vocês têm alguma dúvida? Podem perguntar. Se quiser que eu repito 10 vezes se for preciso. Mas lembra, não vem assim com o caso da família, falando dos gêmeos, da tia e tal, porque às vezes essa é a matéria daqui 2 semanas, dos gêmeos da família da tia. Combinados? Então, bora lá. Revisão. Aula passada, nós vimos sobre os tipos de reprodução. E nós lembramos que, para o ser humano, a principal reprodução é a reprodução sexuada, onde 2 indivíduos de sexo diferente, eles juntam os gametas para formar um novo indivíduo. E aí, nós vimos que isso garante a perpetuação da espécie, da genética, a perpetuação da nossa família, certo? Dessa forma, a gente vai continuar tendo aí uma variabilidade genética. Como assim, professora? Eu vou continuar com a linhagem da minha família. Nós aprendemos sobre a função de cada um dos órgãos masculinos. A gente entendeu que o canal deferente é ele que sai aqui, ó, do saco escrotal e leva, né, o sêmen até aqui no canal da uretra, que encontra aqui, ó, a urina e que vai levar na ejaculação. A gente descobriu que o testículo fica aqui dentro do escroto, que ele não pode ter uma alta temperatura, né? Porque vai influenciar na produção da testosterona e dos espermatozoides. A gente viu também sobre os corpos cavernosos, que são essas esponjinhas que ficam aqui na lateral do pênis, que são eles que incham para ereção. A gente viu também sobre o exame de próstata, que é aqui, e aí faz o toque pelo ânus aqui. Então, a gente olhou toda essa parte, ó, sobre a função de cada um. O slide está muito bem explicadinho, manutenção da vida, a função de cada um. Passamos um por um desses aqui. Só esse aqui que não, que a gente vai voltar nele hoje mais para o finalzinho da aula, que é sobre a formação dos espermatozoides em si. Hoje a gente vai falar da formação do espermatozoide, como que ele é formado a partir de uma célula. A gente falou da testosterona, tanto que a gente falou também
de hormônios, de aplicação na academia e etc. Falamos do epidídimo, do canal deferente, da uretra, das vesículas, que elas que formam 60% do sêmen. Falamos sobre o câncer de próstata, a receitinha aqui do sêmen, quantos por cento que tem de cada um. Falamos da cirurgia, né, da fimose, e nós paramos aqui na cirurgia da fimose, não foi? Na aula passada? Foi sim. Foi, né? Então, hoje a gente vai iniciar a parte do sistema reprodutor feminino. Então, o sistema reprodutor feminino é tão interessante de estudar. Por que que é tão interessante? Pensem bem. Gente, a quantidade de órgãos que se modificam na mulher para esperar o crescimento de um bebê é enorme, né? Mas a gente vai começar igual do homem. Vamos começar pelo órgão sexual e a gente vai falar sobre cada um. A gente vai falar sobre HPV, né? Sobre o câncer no colo do útero. E aí a gente finaliza todos esses órgãos aqui, ok? Eu vou explicando, caso vocês tenham alguma dúvida, pode escrever aí no chat. Quando eu parar, eu volto lá e leio e respondo vocês, ok? Alguém quer entrar? Pessoal, eu vou pedir para vocês tentarem não se atrasar na próxima aula, porque senão eu não consigo seguir. Vocês viram que toda hora eu tenho que fechar o slide para poder aceitar quem está entrando? Tá? Vou pedir para vocês tentarem. Eu sei que nem todos podem, mas já ajuda. Então, vamos lá. Nosso sistema reprodutor feminino, então, vamos começar pela parte externa. Externamente, nós vamos ter aqui a vagina, que é um órgão que ele é muito próximo, né, ao ânus, muito próximo, e a gente vai verificar aí alguns órgãos internos e externos. Nós vamos ver aí a uretra, né, que é o local onde sai a urina, a vagina, que é o local onde normalmente sai o embrião, o feto já desenvolvido na hora do parto, o órgão também da relação sexual, né? A gente vai observar aqui, ó, tem esse é uma película, na verdade, mas é um músculozinho que é chamado de ímen. O que é o ímen? É um músculo que normalmente ele faz esse fechamento aqui da área vaginal. Quando a mulher é virgem, normalmente ele é mais fechado, após a relação sexual ele se rompe e abre aqui um pouquinho. Tem mulheres que fazem cirurgias para refazer o ímen, para ficar aqui mais apertado, ó. Mas, em si, o ímen, a função dele é que tem essa contração aqui. Aqui a gente vai encontrar os pequenos lábios, aqui a gente vai encontrar os grandes lábios, né? E nós vamos ver aqui o clítoris como órgão sexual de prazer da mulher. Então, uma coisa muito importante que a gente estuda na área de higienização, a mulher nunca pode usar o papel higiênico de trás para frente. Sempre ela tem que passar o papel higiênico de frente para trás. Por quê? O ânus é muito próximo ao orifício da vagina. Então, pode ser muito comum, na hora que passar esse papel, né? Aqui vai ter bactérias, vai ter fungos que estão relacionados às fezes, e essas bactérias e esses fungos, se você passar o papel daqui para cá, você pode estar colocando no sistema reprodutor, né? Passar aí para a vagina e dar uma infecção. Então, sempre o papel tem que ser daqui para cá, ok? Nunca de trás para frente. Vamos falar agora da estrutura da mama. Quando a gente entrar em tecido epitelial glandular, a gente vai falar sobre as glândulas de produção de leite, né? Que é o canal lactífero. A gente vai falar sobre ele. Mas só para vocês entenderem, olha só, o seio da mulher, ou do homem também,
ele é formado por tecido adiposo. O que é um tecido adiposo? Gordura, tá? Então, o que ele faz? Esse tecido adiposo que está aqui, essa gordura que está aqui, se a mulher engorda, o seio cresce. Se a mulher emagrece, o seio cai. Por quê que ele vai cair? Porque é a gordura que estava sustentando ele, né? Dá uma olhadinha aqui para vocês entenderem a foto junto comigo. Essa parte todinha dessas bolinhas aqui é o tecido adiposo, gordura. Tem a auréola, que é a parte mais externa aqui, ó, tem uma em volta do mamilo. O mamilo, ele liga, né, aqui na glândula láctea, que é a glândula que produz o leite, ó. E tem o canalzinho que sai da glândula láctea até o mamilo. Em volta tem a pele. Aqui já é a costela, ó. Então, ele parece uma flor olhada de cima para baixo. Quando a gente falar sobre essa glândula, uma parte que é importante da gente falar, uma parte interessante da gente falar, é sobre o colostro. Prestem atenção, ok? Que é importante. O colostro, ele é um leite, tá? Ele é um anticorpo que ele está no leite nos primeiros dias de nascido daquele bebê. Então, aquele leitinho que a mãe dá para o bebê nos primeiros dias dele nascido, ele tem os anticorpos da mãe, os anticorpos prontos. Então, o leite ele é um pouquinho mais soro, ele é menos viscoso, e aquele leite ele vai dar a imunidade para a criança naqueles primeiros dias de vida. Então, essa imunidade para a criança que ele está concedendo, né, naqueles primeiros dias de vida, é ela que ajuda com que a criança não tenha outras doenças. Mas olha só, pensa bem. Bebê nasceu, amamentou hoje, amamentou amanhã, amamentou 3 dias. Vocês acham que ele já tem anticorpo? O que vocês acham? Escreve aí no chat. Vocês acham que o bebê com 3 dias de amamentação, ele já tem anticorpo? Então, vamos pensar, olha só. Vamos pensar bem. O neném, ele não nasce com anticorpos, tá certo? O bebê, ele nasce sem imunidade, nenhuma. Onde é a primeira imunidade que ele recebe? No leite materno. A mãe passa já os anticorpos prontinhos para esse bebê, no primeiro dia de nascido. Só que o que o anticorpo faz? Quando o anticorpo entra no corpo da criança, ele faz com que os anticorpos da criança comecem a ser produzidos para começar a ser ativado. Normalmente, com 3 dias, a criança ainda não está imunizada, ok? Com 3 dias. Tem estudo que diz que é em torno de 7 a 10 dias para a criança estar imunizada, certo? Então, quando se fala sobre isso, de 3 a 10 dias, a criança ainda está sendo imunizada, ela ainda está recebendo esse anticorpo para imunização, certo? Aí a vovó fala assim, ó, vamos lá para a história da vovó, que a gente gosta da história da vovó. A vovó fala que quando a criança nasce no hospital, se você foi lá vê-la no primeiro dia, você pode vê-la novamente. Se você não foi visitar, que você não pode ir lá por 7 dias. Vocês já escutaram essa história do mal dos 7 dias? Escreve aí no chat. Vocês já escutaram essa historinha do mal dos 7 dias? Menino, sua avó não te contou? Nem te conto. O que era o mal dos 7 dias? Olha só, vovó é massa. Ela chegava e falava assim, ó, a criança ficava fechada, gente, dentro de casa por 7 dias, não podia receber visita. Criança nasceu, a visita que podia vê-la é aquela que foi lá no hospital no primeiro dia. No dia que nasceu, se ela foi lá, se ela tinha alguma doença, alguma coisa, já passou a imunidade para o menino. Os outros dias, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, seriam os dias que a criança está começando a produzir os anticorpos. Então, se alguém chegasse lá com alguma doença, essa criança está sem anticorpo ainda.
Então, a sua avó não sabia de imunologia. Ela não tinha noção do porquê, mas ela não está errada. Olha só, durante aqueles primeiros dias de nascido, aí dos 10 dias, a criança está adquirindo imunidade. Chega lá um tio gripado dentro do quarto, que tem um povo sem noção. Chega lá um tio gripado dentro do quarto, com a criança sem imunidade ainda. Chega um tio lá tossindo, espirrando, a criança sem imunidade. Então, o que sua avó sabia? Que lá na época dela, da mãe dela, morriam muitas crianças nesses 10 primeiros dias de nascido. E por que eles morriam? Porque eles recebiam visita. Então, na roça, lá para as antiguidades, era proibido receber visita nos 7 primeiros dias. Isso que ela não tinha noção da imunologia, ela tinha a noção de que as crianças morriam muito. Então, quando nasce uma criança e você fala, eu vou lá no hospital e tal, espera ali para casa, espera uns 10 dias para você ir lá, né? Por quê? Só se for muito seu sobrinho, que é aquela pessoa muito próxima. Mas evita, principalmente se você estiver gripado e tal. Por quê? Porque essa criança vai precisar receber o colostro da mãe para iniciar a imunidade. Aí você fala assim, mas professora, o que a mãe passa nesse leite para ele? Todos os anticorpos que ela adquiriu durante a vida. Só que tem um problema. Se a mãe tiver uma doença, como, por exemplo, ela for soro positiva, ela tiver AIDS, ela não pode amamentar. Porque se ela amamentar, tá? Se ela amamentar, ela vai passar o anticorpo também, né? E aí, ela passando o anticorpo da doença, a criança pegaria também a doença. Então, tem algumas dessas que a amamentação não pode ser feita. A Ellen disse aqui, pensava que o mal de 7 dias era somente do tétano neonatal. Também, Ellen. Tá? O mal de 7 dias é qualquer doença ocasionada por micro-organismo. O tétano é causado por uma bactéria que chama Clostridium tetani, né? Mas tem outras bactérias, tem fungo, tem vírus. Então, seria até esse anticorpo ser ativado. Uma outra pergunta que vocês não fizeram ainda, mas que de manhã os meninos fizeram. Professora, mas e aquela mãe que não consegue dar leite ao filho? O menino nasceu hoje, a mãe não conseguiu amamentar, ela teve depressão pós-parto e ela não quer amamentar a criança. Essa criança pode morrer? Sim ou não? A Bruna fez a pergunta. Na minha opinião, não, professora, porque os médicos vão lá no banco de leite, né? E vai trazer para a criança outros anticorpos de outras pessoas. Agora vamos pensar. Eu tenho um banco de leite, ok? E esse banco de leite, ele é aquele local onde se faz todo um estudo no leite de uma mãe que doou, e eles olham quais são os anticorpos que essa mãe tem, eles vão olhar qual é a forma daquele anticorpo que essa mãe tem, e aí eles vão ver se tem alguma doença nesse leite. Não tem, então beleza, não tem um anticorpo de nenhuma doença, então eu vou deixar aplicar para essa criança. Isso vai acontecer gigantesco, né? Isso acontece demais. O banco de leite, mas nem toda cidade tem um banco de leite. Então, o que é feito normalmente quando isso acontece, né? O médico, ele passa uma nutrição específica para aquela criança. Então, tem linhas de leite aí em lata, né? O mais conhecido é o NAN, recém-nascido, o RS, né? O RN. Então, o NAN, ele é muito utilizado. Tem criança que já nasce com tolerância à lactose, então ela toma o NanSoy, que ele é de soja, é o leite de soja, não leite normalmente, mas ele já começa a receber essa nutrição, né, de acordo com essa latinha aí do NAN. Carérrima, em torno de 90 e tantos reais a 100 e tantos reais, né? Para quem é papai aí vai ver que no mês precisa aí de umas 4 latinhas de NAN, que não fica barato não, sai uns 500 reais, né? Isso, o NAN é ótimo, E aí eles continuam tendo
eles começam a ter aí o seu organismo fortalecendo com esse leite do NAN. Professora, mas e os anticorpos que a mãe passaria pronto? Pessoal, existem as vacinas do recém-nascido, né? Então, o recém-nascido, ele toma lá tetravalente, polivalente, tem um monte aí de vacinas que são aplicadas em crianças. Então, esses recém-nascidos, eles tomam, né, as vacinas, e aí essa vacina vai fazer com que ele produza anticorpos, mesmo que ele não recebeu da mãe. A Rávila perguntou, né, no caso das vacinas que a mãe toma, da hepatite e tal, não é passado na gestação para o bebê. Vou explicar a diferença de vacina com soro para vocês entenderem, ok? A Laura perguntou por que acontece da mulher não produzir o leite. Tem muita coisa. Pode ser um problema aqui na glândula, pode ser porque esse canalzinho aqui, ó, que é chamado de canal lactífero, ele fica entupido, que o pessoal fala assim, porque o leite está empedrado, não sei o quê, tem isso, mas normalmente o maior problema da mãe não produzir o leite são problemas psicológicos. Medo de doer, medo disso, medo daquilo, e aí tem um pouco aquele bloqueio, né? Agora Professora, tem N problemas. Diga, Breno. Esse negócio que você falou do psicológico atrapalhar a mãe produzir leite, é porque esse psicológico vai afetar a produção de ocitocina, não é isso? Isso. Quando a gente entrar em hormônio, vocês vão ver que o hormônio que é responsável pela produção do leite é a ocitocina. Assim como qualquer coisa, você está nervoso, você está estressado, seus hormônios modificam. É igual a adrenalina. Adrenalina, se você está dirigindo ali, atravessa um caminhão na sua frente. Seu coração, ó, dispara. Você começa com a sudorese, dá aquele gelo na barriga. Ou você chora, ou você ri, ou você trava. Então, isso tudo, né? Como diz ali a Cássia, é um mix de sentimento. O psicológico, ele vai atuar diretamente nessa produção hormonal da ocitocina. Tem mulheres que ainda tomam, a mamãe vai lá e faz, como que chama? Negócio de frango. Faz uma sopa de frango com fubá, uns trem para ativar a produção de leite. Faz, não sei, canja com marmelo, faz lá uns melado para ativar. Professora, adianta? Não tem um estudo em si comprovado, mas se sua avó usou e o negócio deu certo, continua usando aí que vai indo. Né? Goiabada com leite, cuscuz, canja, tudo isso eles falam que ativa a produção. Pois ativa a produção aí do esquema da ocitocina. Mas a gente vai ver aí, como a Cássia colocou aqui, ó, né, que quando se tem filhos, dizendo a psicóloga, a mãe passa um desequilíbrio hormonal. Por quê? Porque a gente teve aí o estrogênio e a progesterona atuando diretamente, mas existem dois outros hormônios, o LH, que é o luteinizante, vocês vão ver agora no slide, e o FSH. São os dois hormônios que produzem aí a maturação dos folículos. Esses dois hormônios, eles vão desencadear aí problemas, né, até às vezes da pessoa ficar, a pessoa tá chorando pra caramba, você fala assim, nossa, a pessoa tá desorientada, pode ser hormonal. Então, assim, nunca culpe uma mulher após a gestação, se ela não estiver querendo visita, não estiver querendo muita coisa, que pode ser aí um início de depressão pós-parto, alguma coisa assim. Então, tem muita causa para isso acontecer, ok? Certo? Vamos voltar aqui uma coisa importante, ok? Só uma coisa, só para a gente entender, nem toda mãe consegue amamentar o filho por N problemas. Pode ser aquela mãe que quer amamentar, tem leite, mas tem uma doença, aquela mãe já teve hepatite, aquela mãe já teve sífilis, aquela mãe já teve AIDS e tal, ela quer amamentar.
Pode acontecer daquela mãe ter aí o psicológico afetado e o leite, né? Ela tá com o seio cheio, mas ela não consegue abrir o mamilo. Tem mãe que o mamilo fere pra caramba, e aí ela, na hora que o bebê coloca a boquinha, dói muito. Então, ela, pela dor que ela tá sentindo, né? Aquela dor que ela tá sentindo, aquilo ali influencia no psicológico. Então, tem muitas coisas aí atrás, certo? E o ruim é que esse julgamento, Cássia, acontece demais, né? Como se fosse, assim, pura obrigação. Na verdade, cada um tem um corpo, cada um sabe aonde a dor, né? A dor que sente. E aí, só para vocês entenderem, presta atenção nisso, anota, tá? Anota, vocês nunca mais esquecerem. Qual que é a diferença de vacina e soro? Vacina e soro. Presta atenção. Vacina é preventiva. Eu vou explicar o que é. Vacina é preventiva. Preventiva. Soro é corretivo. O que é isso, professora? Vamos lá. A vacina, ela é dada antes de uma determinada doença. Ela é dada para ativar o seu organismo a produzir anticorpos. Então, o que é a vacina? É a doença. A vacina, ela vai ter aquele patógeno, né? Vamos pensar num vírus. Eu vou falar do coronavírus. A vacina contém o coronavírus bem atenuado, quer dizer, fraquinho, ou o vírus morto. Depende da vacina, ok? A Coronavac é de um jeito, a Sputnik é só os pedacinhos, a outra é ele atenuado. Então, prestem atenção. Vacina é a doença bem fraquinha, que é aplicada no seu organismo para que seus anticorpos vejam e falem, organismo estranho querendo entrar. Ele viu isso, o que ele vai fazer? Ele vai começar a querer produzir os anticorpos, o seu próprio corpo, ele produz o anticorpo, para que quando a doença venha de verdade, ele fala, opa, aqui você não entra não, eu já estou protegido. Então, a vacina, ela é preventiva. Para que você toma vacina? Porque se o vírus tentar entrar, seu corpo já tem anticorpos, então ele já sabe se defender. Isso é a vacina. O soro, ele é corretivo. O soro é depois que você está doente. Então, presta atenção. A vacina faz com que seu anticorpo é produzido no seu corpo. O soro vem com o anticorpo pronto. Então, por exemplo, vamos pensar num soro que é muito conhecido, que não é de micro-organismos. Vamos pensar no soro antiofídico da cobra. A pessoa foi picada por uma cobra, né, uma serpente, porque cobra é nome de uma espécie só, e a gente fala errado. Foi picado por uma serpente. Na hora que ele chega lá no posto de saúde, a pessoa vai falar, você viu ela? Você a viu? Ela é manchadinha, ela é assim, é assim? Não, não vi não. Então, eu tenho um soro que ele tem ali um pouquinho de cada uma das espécies. Ele tem um pouco da cascavel, um pouco da coral, um pouco dos grupos. Então, esse é um soro geral, ele demora mais tempo para fazer efeito. Não, eu vi. Ela tinha um chocalho na ponta. Então é uma cascavel. Então ele tem o soro da Crotalus, que é própria para isso. O que é esse soro? O soro, antigamente, era feito assim. Pegava um pouquinho desse veneno, aplicava no cavalo, porque por ele ter muito músculo, ele mal sentia, né? Ele não tem reação. Aí o cavalo, o anticorpo do cavalo era produzido, né, contra o soro daquela serpente, vai lá e retira o sangue do cavalo. Do sangue do cavalo eu retiro o anticorpo e faço o soro antiofídico. Então, quando você foi picado pela serpente, o anticorpo que o cavalo produziu já está prontinho para colocar em você. Então, não dá tempo dos dias que seu corpo precisaria para produzir o anticorpo, certo? Porque, às vezes, a serpente aí... Vamos pensar aí numa mamba negra, que não existe no Brasil. Para quem assiste Discovery, né? Passa lá o cara que corre atrás das mamba negras.
ela é uma das mais perigosas do mundo. Ela morre rapidão, né? A pessoa morre em 1, 2 dias, já morreu. Então, o soro, ele já vem com anticorpo pronto. Aquele soro, ele serve para quando aconteceu. Mas aí eu posso virar para você e falar assim, nossa, eu vou ser picada semana que vem por uma cascavel, vou lá tomar o soro. Não dá. Então, lembra, é diferente da vacina. Vacina é preventiva, eu estou prevenindo. O meu corpo, ele já está acostumando. Meu corpo, ele já está produzindo anticorpo, porque se a internet... eu li a internet da menina, aí. Se caso, né, a doença chegue, então o que vai acontecer? Eu já estou pronta. Já o soro, não. O soro é algo que meu corpo vai receber pronto. Qual que é melhor, Juan? O que é melhor? A vacina. Sempre a vacina. Porque a vacina você tem chance do seu corpo produzir, certo? Eu tenho chance do meu corpo produzir, e aí eu vou estar preparada para quando a doença chegar, com meus próprios anticorpos. Pode acontecer, Bruna, se for da serpente, pode acontecer dano sim. Depende da quantidade de soro que teria ali, né? Depende do soro também que você está tomando. Já aconteceu casos, assim, de pessoas que fizeram a aplicação de soro antiofídico, por exemplo, sem necessidade. Já aconteceu o caso dessa pessoa ter, chama displasia, e ela começa a ter aí batimentos cardíacos, ela começa a ter alucinação e tal. Não vai morrer, né? Só se a pessoa for alérgica, mas pode acontecer sim, certo? Então, prestem atenção. A vacina do coronavírus, vamos falar da Coronavac, que é aquela que chegou primeiro aqui em Anápolis. Ela tem uma eficácia aí em torno de 55%, né? Que é o estudo. Professora, então não vou tomar não, porque é quase elas por elas. Qual que é a diferença? Quando você toma a vacina, você tem a chance de, quando o anticorpo chegar, quando a doença chegar no seu corpo, em vez de você ficar muito ruim e parar né, entubado e tal, você tem grande chance disso não acontecer. Você tem chance aí de ter um sintoma bem leve. Vocês entenderam? Por que você vai ter chance de ter um sintoma bem leve? Porque possivelmente esse sintoma que você vai ter é porque você já produziu anticorpos pela vacina. Pode não ser 100% eficácia para você não pegar, mas como você já tem o anticorpo ali dentro, vai ter uma chance muito grande, né, de você não ter, então, aqueles sintomas mais severos. Professora, mas e agora? Tem 3, 4 tipos aí de cepas do coronavírus hoje, né? Professora, tem 3, 4 cepas do coronavírus hoje. O que eu vou fazer? Ela serve para todos? Presta atenção, pessoal, o que é cepa? Um vírus, ele consegue mutar de acordo com o lugar que ele está. Então, por exemplo, um lugar muito quente, um lugar muito frio, um lugar muito úmido, esse vírus, ele chega em determinado local, ele consegue se modificar. Então, por exemplo, o vírus chegou lá da China, é o primeiro que foi feita a vacina foi daquele que passou para todo mundo. Depois surgiu uma cepa nova do Reino Unido, que era um lugar que estava mais frio e tal. Chegou em Manaus, o negócio explodiu, porque Manaus é úmido, quente e etc. Então, tem uma cepa aqui que está fazendo estrago no mundo inteiro, que é a cepa de Manaus. E aí, agora tem a cepa nova dos Estados Unidos, que contamina 10 vezes mais do que o da primeira. Uai, professor, então a vacina que eu estou tomando é só para o da Rússia? Não é que é só para da Rússia, mas pode acontecer daqui a um tempo, né? Eles fazerem estudo e comprovar que a vacina só está servindo para 2 cepas, um exemplo. Mas isso é para não ter a doença. Lembrem-se que se a pessoa tomou a vacina, ela vai ter uma chance muito grande de não ter os sintomas. Por que isso, gente? Porque ela já tem anticorpo produzido. Quer dizer que a pessoa não pega de novo? Não. Os enfermeiros estão recontaminando com as mesmas cepas ou cepas diferentes.
Qual é a diferença? Por exemplo, meu marido é enfermeiro, ele tomou 2 doses já. Se ele recontaminar, porque ele já teve, se ele recontaminar, pode acontecer dele não sentir nada, porque ele já está imunizado. Se ele não estivesse, poderia acontecer dele ter, né, aí alguns sintomas muito piores, entenderam? Pode transmitir como qualquer pessoa pode transmitir, né, na roupa, numa luva, passando ali no local, indo no supermercado e voltando para casa, qualquer um pode. O enfermeiro, ou eu, ou você, Lorena, a gente pode estar transmitindo, né? Mas a chance, então, de quem está vacinando ter problemas maiores é muito mais mínima do que eu, do que vocês. Eu ainda sou mais velha que vocês. Então, eu ainda vacino primeiro. Eu sou mais prioridade que vocês, né? Tô nos 40, tô chegando nos 40. Ora, Oi, Jéssica. quer dizer que mesmo tomando a vacina não quer dizer que esteja imunizado. Esse é o maior problema das pessoas hoje, Jéssica. Os idosinhos tá tomando a vacina e achando que sarou, que não pega mais nunca. Estou imunizado e tal, algo assim que eles postam. Por isso que eles estão achando que agora é a resolução para todos os problemas. Então, na verdade, Jéssica, para a vacina do Coronavac, a eficácia aí é 55%, muitos não vão pegar essa cepa. Isso a gente sabe. Você tem 45% de chance de pegar e 55% de não pegar. Se ele ficar quietinho em casa, ele não vai pegar, não. Se ele for para o forró da Avenida Brasil, com 300 pessoas lá dentro, a chance dele pegar é grande. Como aconteceu aqui em Anápolis, há 3 semanas, no forró lá da Avenida Brasil. Tinha 300 idosos lá, em pleno domingo, né? Então, a chance dessa pessoa pegar é grande, mesmo estando vacinada. Pode ser uma cepa nova, pode ser que ele está com o sistema imunológico mais baixo, pode pegar. Mas lembra do que eu estou falando para vocês. A chance dele ter complicação é menor do que eu, que não tomei vacina. Então, ele pode nem só sentir dores no corpo e tal. Meu marido, ele ficou aqui, ele sentiu dor de cabeça um dia e mais nada. Eu tô com meu tio na UTI, eu tô com meu sogro na UTI, eu tô com a minha tia internada, eu tô com a minha irmã e a minha sobrinha aqui do meu lado, aqui, só um muro, separando todo mundo com Covid, entenderam? E eles são tudo novos, minha sobrinha tem 17 anos. Então, se você parar para pensar assim, a chance é para qualquer pessoa, né? A chance é para qualquer um. Mas, por exemplo, quem sabe se meu sogro não tivesse tomado a vacina antes, ele não estaria bem em casa. Ou meu tio ou minha tia, eles estão tudo na UTI. Graças a Deus, quando eles passaram mal, tinha UTI. Faz mais de 20 dias que eles estão lá. Né? Então, assim, tinha UTI. Hoje, se você passar mal hoje, você vai ficar em casa. Porque não tem. Então, assim, a gente ainda, graças a Deus, teve isso. Então, quando se fala que imunizar a maior parte da população é bom, porque o que eu estou pensando é nos sintomas não serem evoluídos. Eu nem vou ficar lendo as recados 6, que dá vontade de chorar. Eu vou fingir que eu não estou vendo. Então, a capacidade de evoluir esses sintomas, né, ela é muito grande, essa capacidade. Por que é grande? Porque se eu tenho um pouquinho de anticorpo produzido no meu corpo, quer dizer que ele já vai me ajudar. Então, vocês entenderam a importância da vacina? Então, a importância da vacina é porque eu tenho chance de viver. Eu tenho chance de não ir para um tubo, né? Mas eu tenho chance de pegar, se eu não usar máscara, se eu fizer tudo errado, eu tenho a chance de pegar. Mesmo que seja 2 vezes. Professora, só Diga, Jéssica. Então, o exercício físico, por exemplo, a gente libera anticorpos durante a gente está praticando? Ou não? Exercício físico, liberar anticorpo? Não tem uma ligação, não. Não. Vamos lá, vamos entender. O que é um anticorpo? Anticorpo é a produção de uma defesa do seu organismo contra algo. Quando que um anticorpo é produzido? Quando há algo de estranho quer entrar no seu organismo. Por exemplo, eu estou aqui com um brinco.
Meu brinco inflama aqui a minha orelha. Acabou de inflamar, certo? Na hora que ele inflamou, ele incha. E ele começa a ver que possivelmente tinha alguma bactéria aqui, que meu brinco estava guardado há muito tempo. Vai me dar aqui, ó, um caroço, que é os linfonodos. Vocês vão ter imunologia, vocês vão entender. Ele vai vir aqui e vai proteger para que essa bactéria não entre no meu organismo. Então, o que vai acontecer? Ele produz anticorpos contra. Gente, vocês vão ver minhas filhas latir nesse momento, porque meu marido chegou de viagem de mais um plantão e ó, faz tempo que elas não veem, tá? Então, finge que vocês não estão escutando elas só até ele entrar, combinado? Então, olha só, esse linfonodo vai entrar aqui e ao entrar, eu tenho meu corpo para proteger, para não deixar com que nada aconteça aqui comigo. Então, o meu anticorpo só é ativado quando entra um patógeno, que é algo que quer fazer mal para mim. Vamos lá. O anticorpo são os glóbulos brancos. Vamos pensar num tombo de bicicleta, tá? A Jéssica, linda, está passando na rua. Moleca. Eu não soube educar meus filhos, gente. Não dá. Vou fechar as duas. Peraí. Aproveitei, fechei. Elas vão ainda latir ali fora mais um tempinho. Alegria na vida delas. Então, olha só. Flash? Ei, menino, mas tem que aproveitar. Elas passaram para latir ali na sacada. Não adiantou muito, não, mas a porta já segura elas ali fora um pouquinho. Aí elas começam a bater na porta. É assim. Então, olha só, pessoal. Quando você toma qualquer tipo de vacina ou qualquer tipo de qualquer coisa assim, eu estou produzindo anticorpos. Mas um simples tombo de bicicleta. Jéssica tá andando na rua, bonitona, né? Lá com seu vestidinho e tal. Aí passa um rapaz, olha pra Jéssica e caiu de bicicleta. Que ele olhou e caiu no buraco. O rapaz deu uma ralada aqui no braço, machucou o braço. O que vai acontecer com o braço dele? Ele tem que lavar com água e sabão para ver se não tinha ali um xixi de cachorro, alguma coisa e tal. Então, ele vai conseguir ali tirar os micro-organismos. Nós vamos dizer que não tirou aqueles micro-organismos, certo? Aconteceu que não saiu. O outro dia vai aparecer cheio de pus. Por que vai ter pus naquele lugar? Primeiramente, porque seu sistema sanguíneo, né, na sua veia, vai estar cheia ali de anticorpos. E esses anticorpos, eles vão sair da corrente sanguínea para tampar aquele local que está aberto. Então, se aquele local está aberto, ele vem e tampa para que crie uma nova pele, para que comece a nascer uma nova pele. Então, ele está tampando para não entrar mais organismo. Aí você pega a água oxigenada, volume 10 e joga, faz... né? O certo é só jogar água oxigenada... Vamos lá. Só jogar água oxigenada, volume 10, caso tenha sujeira, tenha terra, tenha pelo de cachorro, alguma coisa assim. Se tá normalzinho, não fica jogando água oxigenada e tirando pus todo dia, não. O que é o pus? Seu anticorpo. Seus glóbulos brancos que saíram da corrente sanguínea para não deixar ninguém entrar. Um soldadinho foi lá para a luta e morreu. Aí ele fica ali guardadinho. Então, isso ele está produzindo anticorpo, Jéssica. Entendeu? Então, meus anticorpos é assim. Agora, o exercício físico pode produzir hormônio, pode produzir, ativar outras coisas no corpo. A não ser se na academia tiver Covid, e aí, entendeu? Entendi. Eu preciso de um patógeno. Ok, então voltando aí a nossa diferença de soro e vacina. Então, da vacina aí do corona, a gente já viu que ela é muito importante. A única coisa que pode ajudar as pessoas aí a diminuir a causa de morte é a vacina. Porque não existe um soro igual para serpente, certo? Então, precisaria dessa vacina para todos, para evitar com que esses sintomas aumentem. Outra coisa que é importante, presta atenção. Diga, Thalita, dúvidas? Outra coisa, diga.
Não, eu quero perguntar para ver se a senhora já ouviu falar. Eu tenho um primo que trabalha no hospital de urgência, ele é PCD lá. E ele foi tomar a vacina, tentaram aplicar nele 7 vezes e não entrou o líquido. Tem alguma coisa relacionada? Já ouviu falar de alguma coisa do tipo? Existe uma coisa relacionada ao tipo de pele da pessoa, tá? Existe algo relacionado, assim, à pele da pessoa, ter locais que a pele é mais rígida, né? Então, por exemplo, eu fiz a cirurgia e tomei muita vacina. Quando meu marido vai aplicar o anticoncepcional em mim, tem um local que minha pele é mais rígida, é mais difícil. Agora, peraí um pouquinho, amor. Uma pessoa vai tomar a vacina, a da corona. Aplicou lá 7 vezes no local e o líquido não saiu. Alguma explicação científica? Não, né? A única coisa que cristaliza é a penicilina. Ele está falando aqui que tem uma que cristaliza dentro da seringa, que é a penicilina. Por isso que é aplicado em hospital hoje, não é mais aplicado em farmácia. Faz a penicilina, no caso, para eles entenderem a presetação, é uma agulha especial, ela é de uma espessura diferente. A normal é 20/7, ela é 30/7. Então, só para vocês entenderem, pessoal, que ele estava me explicando aqui, a penicilina, que é a bezetacil e tal, que vocês já viram aí, antigamente era aplicada em farmácia, muita gente tinha reação alérgica e tal, hoje em dia não pode mais, né? Ela tem uma espessura... O diâmetro é diferente, é 20/7 a normal e 30% da penicilina. De diâmetro 20/7, que é a da normal, e a da penicilina é 30/7, que é maior, para não cristalizar. Então, se cristalizar, não vai passar, né? Pode ser isso, Thalita. Agora sim, eu nunca vi falar. Agora, ela geralmente, bom, como eu falei, eu só vi a Coronavac, né? Porque lá no hospital que meu marido trabalha, que trabalha em Brasília, ele é enfermeiro no hospital lá em Brasília, lá eles aplicaram a Coronavac, então ele está falando que é muito líquido, ela é aquosa, ela não é nem igual ao anticoncepcional, que é oleosa, né? Então, eu acredito que seja isso mesmo, Célia. Uma agulha entupida, alguma coisa assim. Mas é estranho porque trocaram de enfermeiro, trocaram de agulha, de seringa. Então, até hoje, eles não souberam explicar porque que nele não entra o líquido. Engraçado. Caramba, nunca vi falar isso. Ele tem ciência física, mas o médico dele diz que não tem nada a ver com o problema dele em si. Eu também não, não tenho esse conhecimento. Um refluxo sanguíneo pode ter acontecido isso também. Não, é porque ela ela é intradérmica, né? Porque você tem aquelas que ficam bem próximas, né? Você tem aí, por exemplo, a de glicose é mais pertinho, a gente vai ter aí muscular, intramuscular e etc. Mas tem explicação não. Voltando para a aula, todo mundo entendeu a importância da vacina? Todo mundo entendeu a diferença de soro e vacina, que soro, então, ela é preventiva. Vacina é preventiva, soro é corretivo. Todo mundo entendeu essa parte, né? A importância de se vacinar. Vamos só saber uma coisa. A vacina, ela tem uma coisa chamada de memória e especificidade. O que é isso, professora? Memória é o período que aquele anticorpo que foi produzido lembra do patógeno. Tem vacina que você tem que tomar todo ano. Por que isso? Porque a memória dele é 1 ano, igual a vacina da H1N1. Tem vacina que a memória é a vida inteira, igual a vacina aí da catapora, ou quando você teve catapora. Tem vacina que é 10 anos, como a da febre amarela, que você toma de 10 em 10 anos, né? Então, você tem aí as vacinas que têm períodos aí de tempo. Essa memória, ela que fala quanto tempo. Então, por exemplo, corona, a gente acha que a vacina vai ser aí, né, de 1 ano ou menos. A gente já sabe que ela vai ter uma memória. Mas a especificidade é algo importante. Prestem atenção nisso aqui. O idosinho foi lá, tomou a vacina da H1N1 ano passado, porque não existia coronavírus, não existia ano passado, existia. Ano retrasado. Ele foi lá, ele foi lá e tomou a vacina
lá atrás. E aí, uma semana depois, ele gripou e falou assim que o governo queria matar ele porque eles não querem pagar aposentadoria, então ele gripou porque a vacina não prestava. Preste atenção nisso. O vírus da gripe é o vírus influenza. Escreve assim, ó, influenza. O influenza, ele tem mais de 300 cepas diferentes. Tem gripe tipo C, tipo A, tipo B, tipo H, tipo H1N1. Então, a vacina, ela é feita de acordo com a cepa que mais mata, o que mais prejudicou no último ano. Então, por exemplo, ano retrasado, foi a vacina da H1N1. Foi 6 anos seguidos H1N1. Por quê? Porque era a que mais matou nesses últimos tempos. A H1N1 também usava o gelzinho, não sei o quê, né, na época da gripe. Antes dela, era a gripe do porco, a gripe suína. Então, se foi tomado uns 3 anos. Antes da suína, era a gripe aviária, a do frango. Foi tomada aí não sei quantos anos essa. Aí, a pessoa foi lá hoje e tomou para H1N1, que é a mais letal, em 2018. Quando ela tomou essa vacina em 2018, uma semana depois ela gripou, porque ela tomou gelado, não sei o que e tal, como diz a vovó, né? Tomou gelado e gripou. Porque a vacina não presta. Gente, ela pegou H1N1? Não, ela pegou uma tipo C, ela pegou uma outra fraquinha. Não é porque ela tomou a vacina do H1N1 que ela vai passar 1 ano sem gripar. Ela vai gripar, só que não é daquela que mais causa morte. Não é aquela que mais contamina. Então, quando ela gripar, é porque ela pegou uma nova cepa, mas pode acontecer dela ter sintomas brandos, só uma dor de cabeça, uma coriza e etc. Né? Ela não vai morrer por aquilo, porque ela tomou da H1N1. Mas lembra que por que ela ficou doente tomando a vacina do H1N1? Porque a vacina tem especificidade, né? Ela tem especificidade, então ela é específica para aquela pessoa. Ela é específica para aquela doença. Então, por isso, a gente vai visualizar aí a importância, né, de explicar para a população essa parte aí, porque vai depender muito. Ah, professora, alguém me perguntou lá em cima, professora, pode-se tomar a vacina doente? Não. Lembra que a vacina, ela tem a doença. Se você já está doente, pode acontecer de você ter aí sintomas mais fortes. Não que você vá pegar a doença tomando a vacina, mas é aconselhado que você espere melhorar para tomar. Por quê? Porque se a imunidade sua não estiver alta, pode acontecer desse sintoma ser mais forte. Professora, mas eu já vi um caso que a mulher tomou a vacina 2 vezes e morreu. Aí é diferente. Teve aí em Goiânia, lá no setor Novo Mundo, ano retrasado, antes do corona, que uma mulher, morreram os vizinhos em volta dela, de cá. Ela foi no postinho, tomou a vacina da febre amarela. Já estava imunizada. Quando morreu o segundo vizinho de cá, ela voltou no postinho e queria tomar a vacina de novo. O postinho, que já a conhecia, disse que ela não podia tomar, né? O postinho falou lá que ela não podia. Aí, o que ela fez? Foi em outro postinho, falou que não tinha cartão de vacinação, fizeram um cartão novo e ela tomou a vacina 2 vezes da febre amarela. Então, uma vacina era a doença pouquinha, a outra doença pouquinha, juntou a doença. Então, ela morreu por reação, porque ela tomou uma alta dose, ela tomou 2 vacinas. Ela não morreu em si da febre amarela, mas da reação das 2. Vocês entenderam a diferença? Então, tem que tomar cuidado com isso. Por que eles falam, olha, não tome quando você estiver doente e tal? É por isso, certo? É diminuir os sintomas em você, uma febre e tal, e aí, depois disso, você vai lá e toma a vacina. Voltamos para o nosso sistema reprodutor. Pensa, eu querendo falar do leite do colostro, faz meia hora que nós estamos falando de vacina do coronavírus, meu Deus.
Bora! Voltamos para o nosso sistema reprodutor. Nosso não, só das mulheres, que hoje é nosso dia. Ah, aqui é legal. Preste atenção. Esse aqui é a morfologia externa do homem. Saco escrotal, ao pênis, a glande do pênis e o prepúcio, que é aquela pelinha em volta, que é a glande do pênis, ó. Olha só na mulher, o tanto que é igual. Ele tem a rafa do períneo, ó, que passa aqui no meio do escrotal. Ele tem aqui também na mulher a estrutura aqui da uretra, o prepúcio, que é a pele, é muito próximo. Existem aí o ânus na mesma proporção, na mesma simetria. Existe uma cirurgia de mudança de sexo, onde se desfaz essa estrutura e se transforma nessa estrutura. Eles abrem aqui no meio e transformam o grande lábio, os pequenos, né? Então, tem aí algumas cirurgias que são feitas aí porque a anatomia é muito próxima. E aí a gente chega na parte interna da mulher, que é muito importante para a gente ver. Eu pergunto para você hoje, aquela pergunta que vocês não responderam no chat para mim, ok? Que é importante. Isabela, esse é fake news, tá? Que já se sabe que é mentira, porque o pessoal estava falando que a Coronavac matava. Primeira coisa, para a gente ver. Onde ocorre a fecundação? Onde que o espermatozoide entra dentro do óvulo? Onde na mulher? Escreve para mim no chat, se você imagina. Adoro essas respostas. Então, vamos lá, povo. Olha só. Tubo uterina é o mesmo que trompas de falópio. Quem escreveu trompas e tubas é a mesma coisa. É porque desde 2002 não se usa mais trompas de falópio. Se usa tubas uterinas. Mas vai ter livro, vai ter prova que eles vão colocar trompa no lugar, tá? Então, vocês não preocupam, não. Tuba uterina é essa estrutura aqui, ó. Que na ponta de cada tuba eu tenho um ovário. E esse ovário é ligado aqui atrás, ó, por uma outra estrutura que é o ligamento dos ovários. Essa parte aqui é o útero. E essa parte aqui de baixo é a vagina. Então, essa parte interna aqui da vagina, ó, quando a vagina finaliza e começa o útero, é chamado de colo do útero. É onde a gente vai falar do câncer no colo do útero. É essa parte aqui. Então, o pênis entrou, ele libera aqui a ejaculação, o espermatozoide subiu. Antigamente, todo mundo achava que a fecundação acontecia no útero, não é. O espermatozoide continua subindo, entra aqui na tuba. Porque ele é esperto, ele vai lá onde está o óvulo. O óvulo está aqui dentro do ovário. O ovário libera o óvulo, que vem aqui e encontra o espermatozoide aqui. A gente ainda vai ter essa aula, tá? Eu só estou apresentando a tuba uterina para vocês, mas vai ter uma aula só de fecundação. Então, o espermatozoide entra bem aqui. E aí, esse óvulo vem e gruda no útero. Então, prestem atenção. É importante para vocês começarem a ver que existem dois tipos aí principais de gravidez. A gravidez intrauterina, que é onde o bebê vai desenvolver aqui, né? Que é aquela que ele vai estar desenvolvendo e ele vai crescer aqui. E tem a gravidez chamada de ectópica. O que é a gravidez ectópica? É aqui, ó, fora do útero. Então, aquele óvulo fecundado, ele não consegue voltar para cá. Então, o que esse óvulo faz? O zigoto, que é o óvulo com o espermatozoide aqui, começa a desenvolver na tuba uterina. E aí a mulher tem que fazer a curetagem, eles fazem uma cirurgia. Se demorar muito para descobrir essa gravidez,
tem que se retirar o óvulo, o ovário. Então, faz a retirada de uma das tubas aqui com o ovário, sabe? Aí faz a cirurgia e retira essa parte aqui. É muito importante, né, se falar sobre isso, por quê? Porque existem várias mulheres que têm essa gravidez ectópica, que é aqui, ó. E aí a mãe, né, sofre da hemorragia e etc. Só para vocês entenderem, o endométrio é essa camada que protege aqui internamente o útero. Qual que é a função do endométrio? A função do endométrio aqui em volta, tá? Ela é se preparar todos os meses para receber o embrião. Então, todo mês, esse endométrio, depois que ele tem a ação dos hormônios, ele vai inchando, para ele receber aqui o feto, né, que não é feto ainda, o zigoto fecundado, ele espera receber aquele embrião para que ele passe toda a nutrição ali dentro. Endometriose é uma doença que ocasiona a escamação desse endométrio. Então, essa escamação, ela pode ocorrer ali no endométrio sem ser, né, o período de menstruação. Por quê, gente? Porque quando aquele sangue da menstruação, ele sai, o que é o sangue da menstruação em si? É o endométrio que se solta, ele vai soltando, porque não ocorreu a gravidez. Então, o endométrio se preparou, não ocorreu a gravidez, o que vai acontecer? Ele vai se soltar. Então, aquele sangue da menstruação é proveniente ali dessa parte do endométrio, né? Tem mulheres que têm a endometriose que faz essa escamação ocorrer durante meses sem ser no período não fértil. Então, o que acontece? Tem mulheres com endometriose que engravidam, mas ele tem grande chance de perder o bebê, porque pode ocorrer depois que o feto está grudadinho, ocorrer a escamação e liberar, né? Pólipo é quando nasce a gente chama de, não sei o que, circular, esqueci o nome agora, gente. Mas o pólipo, ele vai nascer uma estrutura, né, ali, normalmente circular, e aí ela pode aparecer um pólipo, como pode ter aí policístico, pode ter vários cistos e etc. no endométrio. Então, pode acontecer, né, dessa escamação ou desse pólipo impedir com que aquele embrião grude ali naquele local, certo? Tem alguns estudos, Yasmin, que falam sobre o DIU influenciar nessa gravidez nas trompas, né? Nas tubas uterinas. Mas não é comprovado em si. Tem mulheres que tiveram o DIU que tiveram essa gravidez tubária. Mas não é comprovado que foi o DIU que ocasionou. Mas tem estudos tentando comprovar isso. Mas até então o DIU é um bom método contraceptivo. Então, Bianca, a mulher pode engravidar, mas ela tem chance de ter um aborto espontâneo após um período aí de escamação. Só que aí o médico, a importância do pré-natal é gigante. O médico, ele vai passar medicamentos, ele vai passar coisas para diminuir essa chance aí, né? Tem mulheres estéreis por diversos fatores. A mulher pode ser estéril por fator hormonal, a mulher pode ser estéril por fator de útero ser neonatal, tem mulheres com útero infantil que não desenvolvem, tem mulher com 1000 fatores, gente, desde um pólipo, de um ovário policístico, desde um óvulo que não foi maturado da forma correta, tem muita coisa, né? Então, é o pólipo ou o ovário policístico, é o que eu expliquei agora, Alessandra, tá? O útero invertido é o útero retroverso, que ele é virado para trás, né? Não tem tanto problema de engravidar, né? Depende da posição da relação sexual. Tem posições como papai e mamãe, que é mais difícil da mulher que tem um ovário invertido, né, o útero invertido, engravidar. Então, tem posições que vão ajudar. A canela, Juan, ela é
ela é um abortivo porque ela aumenta a pressão sanguínea. Então, quando ela aumenta a pressão, ela aumenta a contração uterina. Então, normalmente, ela pode expulsar aquele embrião, principalmente nos primeiros dias aí de gravidez, né? Porque ela aumenta essa contração para expulsar. Ok? Voltando aqui para a aula, para outras partes, sem ser as dúvidas, nós vamos ter, então, aqui dentro do útero... eu tô sabendo desse esquema aí. Nós vamos ter aqui dentro do ovário os óvulos. A parte mais importante que vocês vão entender agora, prestem atenção, a parte mais importante que vocês vão entender agora sobre a mudança do organismo da mulher com o organismo do homem. O homem produz espermatozoides todos os dias, praticamente. Espermatozoide eles conseguem produzir direto. Olha só o tanto que a mulher é diferente. Prestem atenção nisso. A mulher, dentro do ovário, ela vai ter óvulos. Quando que esse óvulo é produzido? Quando ela está na barriga da mãe dela. Nas primeiras fases de gestação da mãe, quando ela já é mulher, quando já se diferenciou e etc., né? Esse óvulo, ele é produzido e ele fica um ovócito, que a gente chama, e eles vão estar todos eles sem estar maturado, bem pequenininho, dentro do ovário. Todos os meses, a mulher faz o processo de maturação daquele óvulo, daquele ovócito, e ele é liberado. Então, a mulher, todos os óvulos que são liberados por mês, né, por meses, ele já foi produzido quando ela estava na barriga da mãe dela. Por isso, chega um certo ano que a mulher para de ovular, para a menstruação, que ela chega na fase da menopausa. O que é a menopausa? É quando ela para de produzir aqueles hormônios do estrogênio e do progesterona, e aí ela para, então, de fazer isso, porque aqueles óvulos, eles param de ser maturados, porque ele estava ali na barriga ele estava ali no ovário, desde quando estava na barriga da mamãe. Então, a mulher chega no período da menopausa. Antigamente, a menopausa começava em torno dos 40 anos. A mulher com 40 anos já falava que não engravidava, nananã. Hoje, a menopausa está começando aí em torno de 50, 55, depende muito da vida da mulher, depende muito do estilo de vida da mulher. Então, hoje está aí em torno dos 50, 55, tem mulher com 55 anos aí engravidando normalmente, sem ser por inseminação, né? Então, acontece muito isso. Então, se você parar para ver, né, a mulher, ela tem modificações hormonais durante o mês. Na aula que vem, eu vou falar para vocês sobre métodos contraceptivos. Então, a gente vai falar sobre tabelinha, por exemplo. Vocês vão entender o porquê que tem meses, tem dias que a mulher está com hormônio lá em cima, tem vezes que a mulher está com hormônio lá embaixo. Então, a mulher ela tem diferenças aí, até na questão de vontade de ter relação sexual, né? Porque ela tem modificações aí, né? Ela tem modificações hormonais durante o mês. O homem não, ele é estável, né? O homem, ele é estável. Quando a mulher quer engravidar, olha só que interessante, quando a mulher quer engravidar e ela já tentou naturalmente e tal, eles vão lá e tentam engravidar com acompanhamento de um médico, né? Aí esse médico vai e ele começa a medir a temperatura vaginal, a temperatura do útero, a temperatura não sei o quê. Ele sabe o melhor horário que tem para que aquela ovulação aconteça. Ele fala se vai ser 3 horas da tarde até 4 horas da tarde de determinado dia. Então, se ocorrer a relação sexual naquele período de horário, é uma chance maior daquela mulher engravidar. Vocês sabiam disso? Tem casais que eles têm hora marcada.
Ó, a relação tem que ser 3 horas da tarde do dia tal que a mulher vai estar ovulando e ele tem grande chance de engravidar naquele período. E são aquelas pessoas que querem muito ser pai, né, ser mãe e tal, e eles têm um horário marcado mesmo. E aí o cara chega, a mulher afere a temperatura, ela fala assim, tô na temperatura ótima, tá na hora. E aí vai lá e tem a relação sexual, porque é a grande chance de naturalmente ter o filho naquele momento, sem ter que passar por inseminação e tal. Vem cá agora, né? Mais ou menos isso. Então, acontece essas coisas, né? E aí a gente vai observar que quando se estuda essa parte de fecundação, tem pessoas que têm vários problemas. Aquele óvulo não maturou, aquele espermatozoide não tem o flagelo responsável, a cauda dele, para ele poder chegar lá no útero, né? A acidez vaginal, normalmente, ela é ácida, tá certo? Por quê? A vagina, ela libera a parte mais ácida para matar micro-organismos que tentam adentrar nela. Caso esses micro-organismos tentem entrar, nesse canal aqui, ó, a acidez vaginal vai matar. Mata também uma galera do anticorpo. Metade fica por ali. Então, olha só, vamos lá. Isso aqui eu vou pular, porque eu não ensinei ainda do homem. Então, o ovário está aqui na ponta das tubas uterinas, aqui está a trompa de Falópio, porque é uma foto de um livro que ela está muito bem feita. Ó, sangue venoso, sangue arterial, azulzinho, amarelinho. Então, está aqui no meio, na ponta aqui das tubas uterinas, tá? O ovário. Função principal do ovário, presta atenção, produção do estrogênio e da progesterona. E a produção dos óvulos que estão aqui dentro, né, desde você na barriga da sua mamãe. Lembrando que ele tem em torno de 3 centímetros aí, tamanho de uma azeitona. Então, dentro do ovário, olha só o que acontece. Presta atenção. Tá lá, ó, pequenininho aqui, os folículos ovarianos, quando você tá neném. Você entrou na fase de puberdade, esse folículo todo mês passa por um desenvolvimento, ó, ele vai crescendo. É uma célula que vai crescendo, vai criando aí um fluido. Tem aqui o DNA no meio. E aí ele vai criar aqui um coágulo, certo? E ele vai liberar aqui um óvulo, ó, é o ovócito, que é ele quem vai sair lá para ser fecundado pelo espermatozoide. Então, todos os meses, um desse aqui, desse lado, vai estar sendo desenvolvido para essa possível fecundação. Só para vocês, uma dúvida, professora, a função do ovário é produzir o estrogênio e a progesterona, e também tem a função de maturar, de guardar, armazenar, produzir os óvulos. Todos os meses, dentro do ovário, os óvulos, eles são produzidos, né? Na verdade, ele já está produzido, eles são somente maturados, todos os meses. Aí a mulher libera o óvulo do ovário direito. Aí eu te pergunto, a mulher que está menstruada, ela pode engravidar? Sim ou não? Escreve no chat para mim. Aí eu falo demais, aí eu fico com a boca seca. Pode, não pode? Sabe por que que pode? Mas é raro, ok? Para a galera aí que adora esse período, para não ter que usar camisinha, presta atenção. Tem 2 ovários. Dentro de cada ovário tem óvulos. Esse aqui liberou, não fecundou, ele foi embora, não tem perigo, né? Menstruou. Pode acontecer de cá liberar e ocorrer aí uma fecundação naquele período. Mas isso acontece bem no início da menstruação. É raro, mas acontece. Se você for muito cagado, né, pode ser. Mas a gente pensa assim, é raríssimo, ok? Aquelas coisas assim raras, ok? Mas vocês entenderam por quê? Porque um óvulo de cá que saiu desse ovário passou direto, de cá pode acontecer de ele soltar um de cada lado. Tá bom? Por enquanto é isso.
Confia, papai. Aí, Confia pra te ver. Quando tu te espantar, tu vai pegar um 9 você meses, vai uma pagar lata não de só... leite Nan. Pensamos juntos, você vai pagar altas latinhas de leite, não. Então, olha só para a gente relembrar isso aqui, esse processo aqui, ó, eu vou explicar só quando a gente entrar na embriologia. Hoje a gente só está falando dos órgãos. Então, vai acontecer aqui a fecundação. A fecundação, ela ocorre na tuba uterina. O que é isso? Aqui, ó, o ovário liberou um óvulo. O óvulo chegou aqui. Vê se vocês veem minha fotinha. Peraí. Viu? Oxi. Peraí que o trem tem vontade própria. Aqui, ó, os espermatozoidezinhos entraram aqui no óvulo, na tuba uterina. Aí, o óvulo foi fecundado. N da mulher, N do homem, virou 2N, virou um zigoto aqui. E esse zigoto começa a ser modificado, ele começa a sofrer divisões até ele chegar no útero. Então, na aula que vem, vocês vão aprender sobre a pílula do dia seguinte, sobre a tabelinha e tal. A pílula do dia seguinte, ela tenta impedir isso aqui, ó. Porque até esse óvulo fecundado chegar no útero, já passou aí mais de 4 dias. Ó. Até ele conseguir grudar aqui, foi em torno de 9 dias para ele conseguir. Ó. Aí a pessoa vai lá e faz o beta, né, o exame. Foi lá e fez o exame do beta, para saber se está grávida. Em menos de 9 dias não vai sair. Ele vai sair no momento que a placenta começa a ser produzida ali, na hora que ele grudou no útero, aí começa a ter produção, né, do hormônio gonadotrófico coriônico, que é o seu hormônio aí que vai ser produzido somente quando a mulher está grávida, ok? Então, isso pode acontecer. Toda vez que isso acontecer, né, toda vez que ocorrer aí uma fecundação, vai ser aqui na tuba uterina. Aula que vem eu vou explicar melhor esse processo aqui, quando a gente falar de métodos contraceptivos. E aí, chegamos aqui no útero, que é o lugar onde a célula, o zigoto, vai grudar ali na parede do endométrio, né, e vai começar a dividir e tal. Ela tem altas alterações durante o ciclo menstrual, que é o endométrio que a gente já falou, e a gente vai ter também ele composto pelo músculo liso. Quando a gente chegar em histologia, a gente vai aprender sobre tecido muscular. Vocês vão saber que tem um muscular liso, que é esses dos órgãos, que ele não é tão contrátil, e tem o muscular estriado, que é cheio de estria. O seu coração é um estriado cardíaco, que fica batendo o tempo inteiro. Ele só não é rígido porque ele tem estrias. Aqui, essa parte embaixo aqui, ó, é chamado de colo do útero. Essa parte aqui. Colo do útero, ele é um dos lugares que mais acometem, tá? O colo do útero é um dos lugares que mais acometem a parte de doença. Então, HPV, presta atenção no nome. Aqui, ó, HPV significa papiloma vírus human, que é o vírus do papiloma humano. Oi. Tipo assim, a pílula dia seguinte, ela é até 2 dias que pode tomar, certo? Por que não pode ser 4, sendo que para a fecundação 4 dias? Eu vou explicar na semana que vem, tá? Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês sobre a tabelinha e vou mostrar para vocês o porquê daquele percurso que ele vai descer. Combinado? Não, se eu não falar certinho do jeito que você quer, você me pergunta de novo. Porque hoje a gente está falando só do órgão. Se eu entrar na tabelinha hoje, vocês vão ter 1000 perguntas e a gente não finaliza a parte da atividade. Tá bom? Mas você não toma 4, porque até 4 ele já está com divisões lá para frente, Vanessa. Então, pode acontecer de não funcionar mais. Eu não vou impedir com que ele faça essa fecundação, ok? Aula que vem eu te explico certinho esse processo. A Adriana perguntou quanto tempo que o zigoto passa a ser chamado de feto. Adriana, quando a gente entrar em embriologia, você vai ver cada fase.
A da mórula, da gástrula, da blástula, ela entra aí em semanais. Aí eu vou explicar para vocês por que gravidez é semanal e não é mensal. O que fala que a pessoa tem semanas de gravidez e não fala que a pessoa tem meses de gravidez. Então, eu não vou entrar agora na parte embriológica, tá? Mas é em torno aí, ô Adriano, da terceira semana, tá? A gente vai falar o porquê da semana, ok? Porque se eu entrar na embriologia hoje, metade da sala fica doida. Vamos por partes bonitinhas. Hoje órgão, semana que vem o porquê, os métodos contraceptivos, começamos na parte de fecundação, e aí vai bonitinho. A Cássia havia perguntado aqui que quando se faz a laqueadura, dizem que pode regenerar, se tem sentido, depende. A laqueadura, normalmente é feito a retirada, né, aqui das tubas. Então, ele faz essa retirada. Tem médicos que fizeram, assim, muito mal feito antigamente, pode acontecer da mulher engravidar. Mas hoje, com tanta tecnologia, com tudo, normalmente não se fala tanto de regeneração. Mas pode ter a cirurgia para reverter, né? O homem é mais fácil, vai lá no canal, corta, e aí, em vez do canal ser da urina e da ejaculação, ele vai ser somente da parte seminal, mas ele não vai ter a quantidade de espermatozoides ali que precisaria. Mas também pode reverter, ok? A Thaís falou assim que a irmã dela só confirmou a gestação no 4º exame de sangue, porque vai depender muito da quantidade hormonal que ela está produzindo. Né? O hormônio gonadotrófico oriônico, que é o beta, que a mulher faz, né? Ele vai ser ativado quando começar a gestação em si, né? Então, vai depender muito do exame. Às vezes, com um mês que a mulher vê que a menstruação atrasou, que ela já está aí de 4 semanas, é mais fácil de se confirmar a gestação. Mas pode ocorrer de um ovário policístico, por exemplo, ter sintomas, eu não estou falando do hormônio, tá? Mas pode trazer sintomas de gravidez, por exemplo, barriga crescer e etc. Mas, quando faz o exame do hormônio, ele normalmente não tem erro. Não vai ter intervalo, Milena. A gente vai seguir e eu libero vocês mais cedo para vocês fazerem os exercícios. Ok? Só para vocês... Vamos fazer uma votação aqui, pessoal. Olha só. Agora são 8h14. Às 8h20... é o horário de intervalo, que vocês sairiam para ir lá no shoppingzinho comer, vocês iam para a lanchonete, ia lá na rua ver o movimento, demoraria 30 minutos, voltaria para a aula atrasada e etc. Né? E na volta ainda passaria no banheiro. Então, esse é o intervalo de vocês que a gente passaria aí. O que eu queria? Porque agora vocês já estão dando uma engrenada no esquema. Vocês já começaram a pegar o ritmo. Não estão? Vocês já começaram a pegar o ritmo do estudo? Então, se a gente faz direto, a aula de vocês acabaria às 9h20. Então, o que eu posso fazer? Eu termino a aula 8h50, porque aí eu dou 30 minutinhos para vocês fazerem as atividades para mim, ou 20 minutinhos para vocês fazerem as atividades. E a gente faz direto. Quem quiser ir ao banheiro, vai, volta correndo e tal, você está na sua casa mesmo, ok? Tem gente que está trabalhando, mas vamos direto, para não perder o ritmo, ok? Tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Esse dia eu estava dando aula, tinha um menino comendo um sanduíche, com a câmera aberta. Gente, mas eu estava numa fome, que eu estava querendo aquele sanduíche mais que dólar. Vou falar para vocês, eu desliguei a aula, eu pedi um sanduíche para mim. Ó, eu já vi um ali comendo uma pamonha, que agora eu já tô com vontade de comer pamonha. E nem tô grávida. A Rávila perguntou, a mulher pode engravidar e continuar o ciclo menstrual? Rávila, normalmente aquele sangramento após a gravidez, ele não é o sangue da menstruação. Pode ser o sangue da nidação, que é o processo de grudar o feto ali, e pode ser outro tipo de sangramento. Normalmente não é o ciclo menstrual em si. Mas tem mulher que
menstruou normal, porque estava tomando anticoncepcional e tal, e o ciclo estava todo diferenciado. Ela teve esse sangramento, mas já estava grávida. Não se fala em si, né, do sangramento ser menstruação, porque a pessoa que está grávida em si, a menstruação em si, o nome, não acontece, tá? Atividade vocês podem fazer qualquer dia. Lembra que se você tiver 10 minutos para fazer, você faz ela hoje. Lembra que nosso sentido é exercício de fixação. Faça hoje, que sua cabeça está branda, você ainda está lembrando de tudo, você não precisa nem de pegar o slide para fazer, né? Já fixa, porque no dia que você estudar para a prova, você nem vai precisar de estudar se você fez a pesquisa, se você escreveu, tá bom? Toda aula a gente vai ter. Liberou o quê, Denise? Eu não liberou nada, não. Tá no último slide. A atividade é só na hora que você finalizar a matéria, ok? Fica no último slide já por isso. Combinado? Não, tá aberta e vocês vão fazer essa atividade e postar quando vocês tiverem acesso. Se você tem acesso, fez hoje, posta hoje. Tá aqui, ó. Aqui ela, ó. Você pode postar ela. Tá na aula de hoje, que é dia 8. Dia 8/3. Tá aqui dentro o local de você postar ela. O slide tá aqui, que é esse slide que eu tô usando agora. Ela está no último dele, mas espera eu terminar a aula. Não é hora de fazer agora, não. Combinado? Bora lá? Voltamos. Seguindo, chegamos no câncer do colo do útero. Preste atenção. Papiloma, vírus, human. HPV é um vírus. HPV é um vírus. Matheus, depois eu explico, porque eu expliquei no início da aula, tá? Aí no finalzinho eu explico novamente. Papiloma vírus, ele é aquele que ocasiona aí as verrugas, né? Então, por exemplo, a verruga que nasceu aí no seu dedo, aquela verruga que nasceu no seu joelho, no dedão, era um tipo de papiloma, certo? Era um papiloma. Só que ele não era oncogênito. Oncogênitos são aqueles que podem ocasionar câncer, ok? Em palavras mais fáceis para vocês. Esses oncogênitos, eles são aqueles, então, que podem ocasionar modificações nas células e ocasionar em si o câncer. Normalmente, eles são aqueles mais encontrados na parte sexual, principalmente no útero. E onde ele acomete? No colo do útero, que é onde termina a vagina e a parte mais inferior ali do útero chama colo do útero. Quando ocorre essa verruga lá no colo do útero, a mulher vai lá no ginecologista, né, no exame de rotina, que é a prevenção. E aí, quando o ginecologista ele faz o toque, que ele vai fazer aquele exame, né? O que vai acontecer? Quando ele vai fazer aquele determinado exame, ele simplesmente vai verificar aquela verruga e ele vai poder passar aí um medicamento naquele local, ou ele vai fazer um exame com a mulher, né? A princípio, ele vai fazer aí o exame citopatológico, que ele vai lá, passa um suave. Esse suave, ele passa na lâmina, na placa, numa lâmina mesmo, é a lâmina e põe a lamínula, ele bate, né, um spray para conservar, coloca no vidrinho e manda para um laboratório de citopatologia. O que esse laboratório vai verificar? Ele vai verificar como que estão as células, cito de célula. Então, se a célula tem núcleo, se está nucleada, como que está sendo essa divisão e tal. Então, ele verifica toda essa parte importante aí da célula, certo? Quando ele está verificando sobre essa célula, vem aí um resultado do exame dizendo que existem células anucleadas com formatos de cristais, não sei o quê, não sei o quê. Então, possível diagnóstico do HPV.
Então, ele vai pedir um exame chamado colposcopia. Assim, ó. Professora? Colposcopia. Diga. E o mioma que a mulher tem? Depois eu te falo. Deixa eu finalizar só o HPV, tá? Aí eu te explico. Colposcopia. Esse colposcopia é o exame onde a mulher, o médico vai lá e ele retira um fragmento ali do útero, né, para realizar uma biópsia. Quando se tem aí uma verruga só e tal, ele retira a verruga já para o exame, e aí eles vão fazer o estudo, é chamado assim, ó, NIC1. NIC1 é o mais brando. Normalmente, com o exame, se retira a verruga e tal, e a mulher vai fazer o tratamento certinho. Quando ela demora muito para ir ao médico, ela chega lá, ela faz um procedimento da colposcopia e ela tem que fazer o NIC2. NIC2 é quando já está, assim, muitas verrugas no útero. Antigamente se fazia uma coisa chamada de cauterização, queimava essas verrugas no útero. Muitas mulheres passaram, não tiveram em si, várias mulheres, elas não tiveram ali a chance de ter filho, porque foi feito, né, a queima daquele local muito forte. Então, é proibido hoje a cauterização intrauterina. Então, já vai, Renata, só um instantinho. Se faz, então, procedimento ali para retirada dessas verrugas. Esse é o NIC2, tá? Possivelmente pode ser até cirúrgico. Quando a mulher ficou muito tempo sem ir ao médico e tal, e aí ele já tem esse vírus em mais locais, está no útero, normalmente pode chegar às tubas, pode chegar no ovário e tal, se faz a esterectomia em muitos casos, né? Mas primeiro faz aí já é considerado câncer no colo do útero, e se faz aí a radioterapia ou a quimioterapia, né? E se de tudo não adiantar, se faz a esterectomia, é a retirada total ali do útero, às vezes tira já, né, tudo, útero, ovário e tal. Então, NIC1, NIC2 e NIC3. NIC1 é o mais fraquinho, NIC2 é quando já tem mais de uma verruga e tal, e NIC3 é quando já está principal. Diga, Renata. Eu só quero compartilhar uma coisa. Eu tive isso. Chegou a chamar crista de galo. É nome popular. Eu fiz cauterização no colo do útero. Então, eu tenho 1% do meu colo do útero que não é queimado. E você falando aí que não pode ter filho, depois disso tudo eu tive 2. É Deus, Renata. Na verdade, depende de como foi feita a cauterização. Deixa eu te explicar melhor. É terrível. É terrível. É uma dor que você nem possa imaginar. É terrível, terrível. Foi um ano de tratamento. Sim, tipo, de 15 em 15 dias indo no médico fazendo cauterização. Porque assim, tem a cauterização que é feita da forma correta, que só vai em cima da verruga, e tem aquele médico que faz a cauterização em tudo. Não. Então, ele pega a parte do endométrio. Então, assim, por exemplo, o seu, possivelmente, fez no lugar certo, porque você engravidou depois e tal. Não. Mas tem mulheres que não, né? O meu, eu descobri, eu estava grávida de 4 meses. Eu fiz cauterização a gelo, tomei anestesia na espinha, ela ficou 4 horas sem respirar. Eu fui para lá no materno infantil em Goiânia. Se vê que tanto de médicos em volta de mim, foi terrível, entendeu? Mas eu fiz a gelo, a primeira foi a gelo. Não, mas aí tem vários métodos, mas para vocês entenderem. Tem vários métodos, é que você falou e eu lembrei, sabe? E, Renata, Deus é bom para você, viu? Vou te contar. Então, assim, pessoal, é muito importante vocês terem esse conhecimento para saber o quanto a prevenção é importante. 6 em 6 meses você tem vida sexual ativa, 1 em 1 ano. Professora, mas eu sou um homem, tá? Mas você passa a doença, tá? O homem, normalmente, não sente nada. Foi o homem que pega, em muitos casos, a verruga saiu no canal da uretra, ele nem sabe que ele teve, certo? Ele teve relação com a mulher, passou para ela,
Aí ela começa a fazer um tratamento aí para um possível futuro câncer, e ele vira e fala assim, como você tem isso? Eu não tenho, né? O homem tem um exame que chama peniscopia. É colocado, né, uma microcâmera e tal, para verificar lá dentro se tem cicatrizes de verrugas dentro do canal da uretra. E aí, aquele homem que tem cicatrizes ou verrugas, ele faz o tratamento junto com a mulher. Normalmente, o homem não gosta, não faz esse exame, e aí ele continua recontaminando a mulher. A mulher faz o tratamento tudinho, certinho, bonitinho, passa lá aquele sofrimento, tem umas que vão lá e faz radioterapia e tal, naquela luta, continua com o mesmo marido, e aí continua com o vírus e contamina ela de novo. Né? Então, é muito importante isso. Né? Saiu um artigo em 2017 falando que o câncer no colo do útero mata mais do que acidente com mulher. Então, acidente de carro, a mulher morre muito mais com câncer no colo do útero do que no acidente de carro. Então, assim, é muito o caso, né? Certo? A Bruna perguntou quando se pede prevenção para uma mulher virgem. A prevenção é diferente, Bruna. Não é igual com uma mulher que tem vida sexual ativa, tá? O exame é totalmente diferente, a forma que o médico vai fazer a coleta da citopatologia. Porque a mulher virgem ainda tem o ímen sem estar rompido e tal. Então, tem toda uma diferença no tipo de exame. Então, vocês entenderam o que é o HPV? Então, o HPV é o papiloma vírus, é esse das verruguinhas normal do corpo, mas tem aquelas oncogênitas que podem ocasionar o câncer. E quando se nasce no colo do útero, essas verrugas, é feito um tratamento para retirada. O exame, normalmente, é a colposcopia, no homem é a peniscopia, e aí se faz o tratamento para isso. Quando é descoberto na primeira fase, é mais fácil, né, de se verificar. Quando se descobre em outras fases, aí já é um pouco mais difícil, porque entra aí a parte do câncer, do emocional e etc. O que sente dor, Thalita? O exame ou a doença do HPV? Só para entender doença. A pergunta. É assim, Thalita, quando tá só a verruga, normalmente a pessoa não sente nada. O homem mesmo não sente nada. Agora, a mulher, se ela tá com várias verrugas no útero e ela vai ter relação sexual, tem algumas vezes que sangram, né? O pênis bate na verruga. E aí arranca uns pedacinhos e tal. Então, tem algumas mulheres que sentem sim, tá? Tá certo? Quando já tá assim, numa fase extrema. Às vezes não, às vezes é uma e tal. Voltando, então falamos do câncer do colo do útero. Então, isso aqui a gente já falou, sobre a implantação no útero e tal, eu vou explicar só quando a gente entrar em embriologia, que a gente ainda está em órgãos sexuais. Então, só para a gente lembrar que os principais órgãos relacionados à relação sexual é a vagina, o clítoris, que é o órgão de prazer da mulher, e aí a parte da fecundação que fica aqui em cima. Lembra que eu falei do pH da mulher ser ácido? Essa área aqui, ó, da vagina, ela é ácida. Por quê? Porque as bactérias que tem aqui, elas fermentam o glicogênio e produzem um ácido chamado ácido láctico. Existe no mercado e nas farmácias um sabonete íntimo neutro. O que ele faz? Ele diminui esse pH aqui, ó, ácido. Ele é muito bom, mas para mulher que usa 2 vezes na semana e tal, ele pode até fazer uma maneirada aqui nessa proliferação dessas bactérias. Não é aconselhado usar todos os dias, porque ele tira a proteção, que essa proteção dessas bactérias aqui, ela evita com que entre alguns micro-organismos, e ela vai tirar essa proteção. Tem mulher que toma banho 2 vezes ao dia com o sabonete 5 vezes por semana. Então, ela passa a não ter nenhuma proteção aqui, ó. Então, certo é no máximo aí de 2 a 3 vezes por semana e 1 vez ao dia, só nesses 3 dias. Né? Não é aconselhado utilizar o sabonete íntimo todos os dias. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, viu, meninas?
Então, evitar, porque é importante essas bactérias ali para proteger. Professora, Diga. uma vez eu fiz isso, eu usava muito sabonete íntimo e me deu um problema muito sério. Fiz um tratamento durante 1 ano com a minha ginecologista porque eu não tinha pH mais. Nossa, me deu muita coisa. Eu não tinha pH mais, eu não tinha proteção. E foi uma coisa assim do nada. E ela me explicou que era pelo Foi o uso do sabonete, né? Sim. Uhum. Acontece muito. Por exemplo, a candidíase é um fungo. Candida albicans é um fungo que pode estar ali na calcinha pendurada ali no arame, que você não passou o fundo e vestiu, né? Aí esse fungo entraria aqui. Dependendo da acidez que está aqui, não quer dizer que tem que ser ácido demais, né, gente? É o natural. Dependendo, ela poderia evitar com que esse fungo aqui aumentasse, que esse fungo aqui entrasse no organismo. Então, esse pH, ele ajuda a proteção, né? Só para vocês entenderem o que é pH, para a galera do primeiro período aí, que ainda não teve química, pH significa potencial hidrogenado, é quanto de hidrogênio eu tenho em determinada substância. Se eu tenho um pH até 7 de ácido, né, significa que esse pH é ácido. Se ele é 7, o pH é neutro. Se ele é acima de 7, o pH é básico. Se você pegar uma garrafinha de água aqui, ó, e você buscar, o pH da minha água aqui, neste momento, o pH dele é 4,72. Então, ele tem um pH mais ácido. Essa água aqui, ó, ela é uma água com gás. Então, o pH dele é um pouquinho mais ácida. Mas eu tenho água lá no Nordeste, água mineral, lá no Nordeste, que eu vou olhar, o pH dele é em torno de 9, 10. Você sente um gosto, assim, pra gente aqui do Cerrado, você sente um gosto mais de calde, como se você estivesse tomando como se você estivesse tomando aí um Sonrisal para diminuir a acidez, é outro gosto a água, né? Então, a gente tem a água daqui diferente, mais salubre, obrigada, Rávila. Então, ela é totalmente diferente. Então, o nosso aqui do Cerrado, o nosso solo, ele é ácido, ele tem uma acidez maior. Então, nossa água da mina é a mais gostosa, mas a galera que chega de lá acha o gosto horrível. Até eles acostumarem da diarreia no povo quando chega de lá. É igual quando você chega na praia e toma água da torneira lá para você ver. Você vai ficar uns 3 dias de diarreia na praia, porque você tomou a água sem ser mineral. Então, o pH da água nosso aqui é em torno de 5, mas o pH do seu estômago é 3, do ácido clorídrico. Então, o pH vaginal ele tem que estar aí em torno de 3, 4. 7 é o pH neutro, né? Então, quando se usa o sabonete íntimo, ele tem uma parte mais básica que vai neutralizar o ácido. Então, você vai ficando com a parte das bactérias, tal, vaginal neutra. Então, diminui a acidez vaginal. Na verdade, a acidez vaginal é uma forma de proteção do corpo. Ok? Voltamos. Então, nós temos aí os hormônios femininos, que a gente vai falar do estrogênio e da progesterona na aula que vem. Mas hoje, só para vocês entenderem, existem 2 hormônios que as mulheres fazem muito exame, quando está engordando muito, quando está retendo muito líquido, que é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que o que ele vai fazer? Folículo é aquela parte que está dentro do ovário lá da mulher, é ele que estimula o desenvolvimento do folículo para virar o óvulo. Lembra que o folículo foi produzido quando estava na barriga da sua mãe, para as meninas, né? E ele vai ser liberado para poder maturar, para poder sair. Então, é esse hormônio responsável. E o LH, que é o luteinizante, é o hormônio luteinizante, é ele que estimula a ovulação. É ele que faz com que o ovócito saia para que ocorra a fecundação. Então, a ovulação só ocorre por causa desse hormônio e o óvulo só matura por causa desse hormônio. Então, eles são extremamente importantes aí para poder ocorrer uma fecundação, uma gestação.
Então, na aula que vem, eu vou explicar essas tabelinhas aqui, para quando a gente falar da tabelinha do método contraceptivo, ok? Para vocês entenderem a diferença aí para a mulher. Mas só para vocês olhando aí, ó. O FSH, quando ele está baixo, o LH está alto. Quando um matura, o outro diminui. O estrogênio, quando um está alto, a progesterona está baixa. Então, por isso que a mulher, ela passa, no mês, ela tem diferenças aí de humor, ela tem diferenças de dores, diferença de vontades, é por causa disso aqui, ó. Essa mudança aqui da quantidade de progesterona e de estrogênio. Isso aqui eu vou explicar na aula que vem, quando a gente falar dessa tabelinha aqui, ó. Dia mais fértil, dia menos fértil e tal. A relação sexual, ela é o ato, né, de que ocorre a junção do espermatozoide com o óvulo, que vai ocorrer aí a junção do espermatozoide, que é N, do óvulo, que é N, vai virar um zigoto 2N. Então, ela vai acontecer após a ereção do pênis, que é provocado por uma estimulação psíquica. Por que isso? Porque o homem, se tiver com qualquer tipo de problema psicológico, pode estimular o que for, que essa ereção pode ser influenciada. Até medicamentos aí para dormir, para depressão e tal. Porque pode ocorrer a contração aí do epidídimo e tal, levando espermatozoides até na uretra para ocorrer aí a formação do sêmen, para ocorrer a ejaculação. Para a mulher, vai depender muito também do desejo psíquico, para que ela possa sentir prazer. Se ela estiver pensando nas contas para pagar, pode acontecer de não ter uma boa excitação, né? Particularmente, a maior excitação é na massagem do clítoris, ou do clitóris, e quando ela é excitada, normalmente ocorre a irrigação dos vasos sanguíneos, que vai ocorrer a lubrificação para ocorrer a excitação e ocorrer depois a parte que a gente precisa aí de que não machuque, um não machuque o outro. Hoje, estão aqui as perguntas de fixação dessa aula de hoje. Aqui são só 4 perguntas para hoje. Para hoje que eu falo assim, para que vocês já fixem a parte mais difícil, que as outras vocês já fixaram. Então, explica o processo de formação da gameta, tanto nos homens quanto nas mulheres. Vocês podem pesquisar, como vocês podem pesquisar aqui. Sabe-se que o ambiente ácido da vagina, ele é letal para alguns espermatozoides. Então, a reprodução é fundamental. Aí aqui está explicando como que ocorre essa sobrevivência. Vocês vão pesquisar, não vai estar aqui no slide, não. Por que o testículo não fica no abdômen? Por quê? Por que ele está no escroto? Lembra que eu falei na aula passada que o escroto ele vai proteger, mas tem a temperatura e tal? Então, vocês vão pesquisar, tá? Na internet lá. Pesquise o ciclo, explique o ciclo menstrual, o controle hormonal, que é o FH com FSH, e os eventos que acontecem. Isso aqui são partes que ela equivalem a aulas mais de anatomia, certo? Por que eu estou passando hoje? Porque a aula que vem a gente vai falar sobre esses métodos contraceptivos e a gente já vai entrar na fecundação propriamente dita. Então, se vocês fizerem hoje essas 4 perguntas, achei que era 4. Tá aqui. Essas 4 perguntas, vocês já iniciam a fixação. Professora, como que eu vou fazer? Você vai fazer no seu caderno, copia a pergunta, responde a lápis, bonitinho. Depois você vai tirar uma foto dela e vai postar aqui para mim. Professora, mas deu 3 páginas. O que eu vou fazer? Se você tiver só o celular para tirar foto, você baixa um programinha que chama Scan, né? E aí esse programinha já salva em PDF. Se você não tiver, presta atenção nessa dica aqui para a faculdade. Existe um programinha que chama I Love PDF. É esse programa aqui, chama I Love PDF. Eu vou lá e vou escolher, eu quero o JPEG, que é a foto, para PDF. Selecionei ele. Eu quero buscar uma imagem. Vou pegar uma imagem aqui de uma prova de química orgânica. Não, mas eu quero mais uma foto. Quero 4 fotos. Selecionei.
Aí eu ponho aqui, converter em PDF. Download do PDF. Quando eu abrir o arquivo aqui, ele já está no arquivo único, as 4 fotos, ó. Uma provinha de orgânica básica. Olha que beleza. Então, essa parte aqui era uma foto de um caderno, ó. Certo? Ficou as 4 fotos, usando o I Love PDF. Então, esse é um programa gratuito, você pode pegar. Eu não quero digitado, tá ok? Eu quero que vocês tenham matéria no caderno. Certo? Faz no caderno, tira foto e posta lá. Celular, todo mundo tem um. A professora não tem como tirar foto, não. Nós dá um jeito de tirar de alguma forma. Tá certo? Mas, porém, todavia, o digitado você só copia e cola. Então, eu quero no seu caderninho, mesmo que você copiou e colou, eu quero que você tenha, pelo menos, a fixação de estar escrevendo. Lembra da nossa aula de memorização? Eu preciso de escrever para eu conseguir memorizar. Certo? Já está aqui na plataforma na aula de hoje, ó. Aula 3, dia 8, tá aqui a atividade 1. Clica aqui atividade 1. Na hora que você clicar, ele vai aparecer isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para eu te mostrar. Ele vai aparecer para você uma página muito próxima a essa aqui. Aí ele vai aparecer esse quadradinho aqui. O que é esse quadrado? Você pode clicar aqui e escolher o arquivo no seu celular ou no computador, ou você pode só fazer isso aqui, ó, arrastar, ó. Eu arrasto esse aqui e solto ele aqui em cima, ó. Arrastei, soltei, ele já está com o arquivo aqui guardadinho, certo? Então, eu tenho a chance de arrastar, como eu tenho a chance, aí, ó, arrastei, ele já está aqui. Lembrando que ele cabe até 256 megas. Se você fizer uma coisa maior que isso, ele não vai ficar. Mas, normalmente, os arquivos é 702 kbytes e tal. Certo? Então, você pode fazer. Gente, a aula está acabando. Você pode fazer tanto a parte de I Love PDF, como vocês podem tirar... Não, Ávila, eu estou te mostrando já. Como você pode tirar a fotinha aí e fazer o scan do computador, tá? Mas vocês têm que perguntar se vocês não souberem aonde posta e tal. O acesso, Ávila, existe um professor, chama o professor Fernando, que ele ajuda quem não tem acesso, tá? Onde é que é isso aqui? Na plataforma da Faculdade Fama. Você vai clicar aqui, ó, Moodle, faculdadefama.edu.br, você vai pegar esse endereço, clica nele, vai aparecer uma paginazinha, aí eu tô logada. Vai aparecer essa página, você vai clicar acessar. Vai fazer o login do e-mail que você fez na matrícula e a senha que você deu, ou você coloca aqui, ó, esqueceu sem usuário, ele manda a senha para o e-mail que você tem. Acessou, você vai verificar as disciplinas que você tem. Ela pode aparecer aqui no meio, as minhas eu coloco fotinha e tal, mas ela pode aparecer aqui no canto, certinho? Para quem é novo aí na área, certo? Ok? Então, Rávila, se você não entender, depois eu te explico, tá? Outra pergunta que eu preciso para vocês. Todo mundo está no nosso grupo de WhatsApp, né? Quem não tiver, fala. Não fiquem sem estar no grupo, porque eu já posto a aula de hoje, eu já vou colocar outra coisa lá hoje, ok? Para vocês. Para quem não tem acesso ainda à plataforma, esse aqui é o link do slide. Clica nele, tá? Copia aí para você esse link. É nele que você vai clicar. Vai aparecer essa página aqui que tem o slide das 2 últimas aulas. E aí as atividades estão aqui no final. Professora, mas eu tenho acesso. Se você tem acesso, na hora que você entrou na disciplina,
Na hora que você entrou na disciplina, você vai na aula 3, que é do dia de hoje, tá aqui, ó, dia 8/3, já tá o slide dessa aula aqui, ó, bonitinho. Ele já tá aqui na plataforma, ok? Rávila, vai mexendo que dá certo. Gente, como eu expliquei, a atividade está no slide, já está postado o slide aqui, ó, tá aqui. É um desses dois que eu não me lembro qual é o do momento, combinado? Então, essa atividade está no slide, no último slide. E aí, você vai fazer no seu caderno, você termina de fazê-la, se você conseguir, você já pode vir e já pode postar, se tiver acesso. Professora, mas eu não tenho acesso ainda, não sei nem entrar. Espera, faz ela, guarda aí no caderno. Assim que você tiver acesso, você vai lá e posta, certo? Para quem entrou agora e não tem acesso ainda, não se desespere, que até semana que vem, possivelmente, você já vai ter acesso. Lembra eu vou mandar de novo o recadinho do contato do professor Fernando lá no nosso grupo. Quem ainda não resolveu, tem alguma matéria sem aparecer, manda o recado para ele, que ele vai arrumar para vocês, tá bom? Eu mando a gravação lá no nosso grupo, Rávila. Se você está no grupo da disciplina, entra que eu passo a gravação para você, tá? Tá lá no nosso grupo a gravação das 2 aulas e mais a de hoje, certo? Mesma forma, envia depois. Quem não tem acesso à plataforma, independente se é plano de ensino, qualquer coisa, vocês podem encaminhar a atividade depois. Mas o que é nosso combinado? Não deixar acumular, certo? Nosso combinado é, toda aula, vocês terem uma atividade para não deixar acumular matérias. Se você fizer essa matéria hoje, você ainda está lembrando dela, fixa. Certinho? Se você fixar, fica mais fácil. Diga, Carol. Igual assim, a sua matéria para mim está parecendo mais curtinho. Se algum problema eu posso falar, eu tenho que mudar o turno. Fala com o Fernando para trocar, tá? Porque pode acontecer... Eu estou esperando a resposta da secretaria já tem uma semana. É só você falar novamente agora, porque ele já conseguiu limpar a caixa de mensagem. Então, fala um oi de novo. Combinado? Então, meninos, vou parar a gravação. Por nada. Ó,